Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso técnico em informática no Instituto Federal de Rondônia. Sejam bem-vindos a mais uma manhã ou tarde ou noite maravilhosa de aula. Hoje nós vamos falar sobre selects avançados na disciplina de bancos de dados 2. Vamos hoje abordar dois temas, né? Essa aula será dividida em dois vídeos. Primeiro, nós vamos falar sobre selects em múltiplas tabelas. A gente vai relembrar os selects por comparação direta e vamos também falar sobre o select utilizando o termo join, tá? Depois, no segundo vídeo, nós vamos falar sobre subconsultas, né? Nós vamos relembrar aquelas subconsultas básicas que estávamos usando e vamos falar sobre um tipo mais avançado de subconsulta, ok? Esse é um assunto muito importante, tá? Porque é uma das principais atividades, hoje em dia, de um desenvolvedor de software, né? No âmbito de um SGBD, de um banco de dados, hoje lá na empresa, né? Nas empresas de desenvolvimento ou numa empresa que tenha um setor de desenvolvimento, se ela já tem um sistema implantado, possivelmente o que você mais vai atuar dentro desse banco de dados será na geração de informação e conhecimento através das consultas dos dados que já estão armazenados no sistema, tá? Então, vocês precisam muito saber comandos para consultar informações, tá? Para montar uma informação útil para o usuário daquele sistema, tá? É lógico que é muito importante nós aprendermos, nós sabermos fazer uma atualização de um registro, né? Até mesmo deletar um registro específico, tá? Mas lá no meio profissional, um dos comandos que vocês mais irão utilizar será, com toda certeza, o comando select. Então, eu garanto para vocês, se vocês pretendem seguir na área, se vocês saberem fazer selects, saberem montar selects personalizados, selects que trazem uma informação útil para o usuário daquele sistema, né, para que monte um relatório útil, você com certeza já terá uma vantagem interessante dentro desse mercado de trabalho, tá? Te garanto isso, beleza? Muito bem, para fazer selects, nós já aprendemos o básico, que é a cláusula where, ou seja, nós já aprendemos a fazer condições. Então, até aqui na disciplina de banco de dados 2, vocês já fizeram aí utilizaram várias formas de condição. Nós utilizamos uma condição, duas condições, né? Usamos condições utilizando vários operadores de comparação, fizemos condições utilizando o between, né? Utilizando o like, utilizando maior, menor, igual, diferente. Então, fazer a condição, ou seja, verificar quais são os registros que você vai selecionar, né? Qual é a condição para aqueles registros, qual é a condição para que aqueles registros sejam selecionados, você já sabe fazer, certo? Mas nós estávamos focados em apenas uma tabela específica. Nós vamos aprender hoje a montar selects que consultem mais de uma tabela, tá? Mas as condições continuam as mesmas, tá? Você pode fazer tranquilamente selects em duas tabelas e usar todas aquelas condições que vocês já aprenderam a fazer até aqui. Belezinha? Muito bem, galera. Então, o usuário do sistema não sabe e não precisa saber o que é chave primária, chave estrangeira, atributo, tipo de dados, entre outros. Tá? Regra básica número 1. Outra coisa, as informações devem ser mostradas na mesma linguagem do usuário, para que ele compreenda o conhecimento gerado pelo sistema. Ou seja, galera, para que você monte um select, né, você vai fazer uma consulta de dados, você não vai alterar aqueles dados, você vai buscar aqueles dados, o select ele busca o dado e retorna um resultado, né, o SGBD busca o dado e retorna um resultado. Esse resultado é o mesmo, ele é enviar, a camada de aplicação pega esse resultado e monta ele através de um relatório
ou através de uma tela de consulta. Então, a forma que esses dados retornam do SGBD, ou seja, a forma que esses dados retornam da consulta, é muito importante. Então, regras que nós vamos, a partir de agora, nos nossos selects, vocês vão implementar obrigatoriamente, tá bom? Regra 1. Uma consulta jamais deve mostrar agora a chave estrangeira. Então, até o momento aqui, a gente fazia consultas normais, né? Por exemplo, você tinha lá uma tabela cliente, e a tabela cliente tem uma chave estrangeira da tabela endereço. Então, você tem lá o registro do cliente João da Silva, e a chave estrangeira de cliente dele é a chave estrangeira número 22. Isso, a partir de agora, não pode acontecer mais. Você não pode mais fazer selects que retornem. Você não pode fazer mais selects que retornem um número de chave estrangeira no resultado. Não pode. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não vamos mais mostrar os nomes dos atributos no select. Todo atributo que você for buscar, a partir de agora, tem que ser renomeado usando aquele apelidinho lá, o as. Lembra do as? Então, cada atributo, você vai dar um apelido para ele agora. Você vai dar um nome para esse atributo no resultado da consulta. Por quê? Porque você não pode mais mostrar nome underline CLI, nome underline CLI, desculpa. Nem end underline FK. Você não pode mais mostrar nome de atributo de nenhuma forma para o seu usuário. O retorno do select agora tem que ser personalizado, tem que ser algo compreensível para quem vai acessar aquela consulta de informações, ok? Muito bem, então, basicamente, existem dois tipos de consultas, tá? Nós temos dois tipos de consultas em múltiplas tabelas. Nós temos a consulta regular, que é a consulta por comparação direta de chaves, que é aquela que nós revisamos e aprendemos lá no começo desse ano, no começo dessa disciplina de banco de dados 2, tá? Nós fizemos comparação direta de chaves até 3, 4 tabelas. Comparação direta, a gente vai relembrar hoje essa consulta, não se preocupem. E nós temos a consulta usando o termo join, tá? O resultado das duas consultas, né? As duas consultas são parecidas, então a consulta regular, ela é o resultado dela é o mesmo de uma consulta usando o termo inner join, né? O termo a eficácia do código é o mesmo, só que com o join eu consigo fazer selects um pouco diferentes, tá? Que basicamente vai envolver valores nulos ou não nulos, que eu vou explicar para vocês mais para frente nessa aula, tá bom? Então vamos relembrar a consulta por comparação direta de chaves. Para esses testes que nós iremos fazer agora, vocês vão utilizar o script SQL Mecânica 5.0, tá? Mecânica 5.0. Então, não esqueçam disso. Script, só arrumar esse termozinho aqui. Script.0, Mecânica 5.0 que está disponível no Avaí de vocês, tá bom? Então, vamos relembrar primeiro o select com comparação direta, beleza? Então, duas tabelas estão relacionadas quando possuem relacionamento n para 1. Todo mundo lembra disso, né? Então, para que duas tabelas possam ser consultadas, certo? Eu preciso que essas tabelas estejam relacionadas, beleza? Então, eu só consigo fazer um select em múltiplas tabelas se essas múltiplas tabelas estiverem relacionadas. Primeiro ponto, anotem isso. Eu não posso, por exemplo, consultar uma informação de uma tabela que não tem nenhum caminho de relacionamento entre outros. Elas não precisam estar relacionadas diretamente uma na outra. Eu preciso que exista um caminho de relacionamento, certo? Vou explicar isso já para vocês entenderem melhor.
No select por comparação direta, então devemos comparar os atributos comuns entre duas tabelas relacionadas. Então a gente vai começar aqui fazendo um select com duas tabelas, para a gente entender como é que funciona a comparação direta dessas chaves das duas tabelas relacionadas. Depois a gente vai expandir isso para mais de duas tabelas. Ou seja, comparamos a chave primária da tabela com 1 com a chave estrangeira que está na tabela com N, certo? Então vamos a um exemplo aqui clássico. Olha só, nós temos duas tabelas, aqui a tabela estado e a tabela cidade, certo? Então, tenho aqui um estado, está relacionado a uma ou várias cidades, certo? Logo, cidade está com N. Então, na relação entre estado e cidade, na cardinalidade máxima, estado está com 1 e cidade está com N. Logo, a gente já sabe que se a tabela está com N, ela vai receber uma chave estrangeira. A chave estrangeira, ela é equivalente à chave primária da tabela que está com o 1, certo? Então, logo, vamos lá, repetindo de novo, isso aqui tem que decorar. Então, a chave estrangeira, ela sempre é criada na tabela que está com um N da relação, certo? Entre duas tabelas relacionadas diretamente. E aí, essa chave estrangeira, ela é a mesma, ela é uma referência, tá? Para o banco de dados, ela é uma referência, ela aponta, ela é a mesma coisa. Então, o banco de dados une, faz uma referência direta entre elas, certo? Então, para o banco de dados, esse atributo aqui, ele tem que fazer referência a esse atributo aqui, código, que é a chave primária de estado. Então, logo a gente coloca lá o mesmo nome da chave primária, só que a gente coloca aqui na chave estrangeira, normalmente a gente coloca um FK para identificar ela. Certo? Está claro isso? Então, quando eu for criar uma cidade, eu tenho que escrever aqui um código, eu tenho que dar um valor para essa chave estrangeira. Só que eu não posso colocar um código de uma chave estrangeira que não exista dentro da tabela cidade, da tabela estado. Certo? Eu tenho que apontar aqui um código que exista dentro da tabela estado. Eu não posso aqui, suponhamos que eu tenho 10 estados cadastrados aqui. Então, eu tenho 10 chaves estrangeiras, 10 chaves primárias dentro de estado, certo? Então, eu tenho a tabela estado e tem lá 10 estados. São Paulo, Rio, Acre, Porto Velho, Rondônia, enfim. Então, eu tenho chaves primárias de 1 a 10. Então, logo, quando eu fosse dar um insert dentro da tabela cidade, eu não posso vir aqui e escrever um código de chave estrangeira tipo 11. Por quê? Porque esse código 11 não existe dentro da tabela estado nessa hipótese que estamos fazendo aqui nesse momento, tá bom? Então, suponhamos que a tabela estado tenha 10 registros, 10 chaves primárias, e logo eu só posso escrever aqui o código da chave estrangeira na tabela cidade, quando eu for inserir um registro, de 1 a 10. Top? Até aqui nada de novo, todo mundo já sabe disso, estamos apenas relembrando, tá? Então, podemos afirmar aqui, entre essas duas tabelas relacionadas, que um estado está relacionado a muitas cidades e uma cidade está relacionada a um estado. Então, logo, a cidade está com N. Então, cidade recebe o N, então ela recebe a chave primária de estado que está com 1. Então, essa é a regra. Toda vez que nós tivermos duas tabelas relacionadas, certo? N para 1, quem está com N recebe a chave estrangeira. Ponto. Anotem isso, se você ainda não sabe disso, nessa altura do campeonato, anotem isso, preguem e coloquem no caderno, tá? Para você decorar, para você não esquecer. Isso é muito importante lembrar disso nesse conteúdo, tá bom? Então, qual é a sintaxe do select por comparação, né? O select em múltiplas tabelas por comparação direta. Então, olha só, nós temos select, aí temos aqui a tabela 1, ponto, e o atributo da tabela 1. Então, aqui eu vou colocar o nome da tabela, ponto, e o nome do atributo dela, que eu quero que mostre na seleção de dados. Correto?
E aqui, por sequência, aqui a segunda tabela, ponto, e o atributo que eu quero mostrar dessa segunda tabela. Aqui nessa sintaxe, né, do código tem 2 atributos apenas, mas você pode ter apenas um atributo, ou você pode ter vários atributos. Mas lembre-se que a ideia é o nome da tabela que você quer mostrar a informação, ponto, o nome do atributo, e aqui nós sabemos que vamos ter aqui na frente dele um AS e o apelido desse atributo que a gente vai usar a partir de agora. Aí vemos o from e o nome da tabela. Só que como a gente está fazendo aqui um select em 2 tabelas, nesse caso, nesse exemplo aqui a gente está usando 2 tabelas, aqui vai ser tabela 1, tabela 2, ou seja, as tabelas que você está buscando as informações. As tabelas que você está buscando as informações. Certo? Muito bem. Se tivesse uma terceira tabela aqui nessa jogada, colocaria vírgula de novo em nome da terceira tabela. Se fosse uma quarta, vírgula, quarta tabela, sem nenhum problema. Aí aqui nós temos agora a condição, where, cláusula where. Então a primeira condição, você pode ter outras condições aqui, mas a primeira condição será comparar a chave primária da tabela que está com 1 com uma chave estrangeira da tabela que está com N. Ou seja, você vai comparar. Então, você tem 2 tabelas. Vou voltar esse exemplo aqui. Ó. Nós temos 2 tabelas, certo? Cidade está com N e estado está com 1. Você vai sempre comparar o atributo comum entre essas 2 tabelas, o atributo que exista nas 2 tabelas. Qual é o atributo que existe nas 2 tabelas? O código do estado. Concordam comigo? O código do estado existe tanto na tabela cidade como na tabela estado, porque ele é uma chave estrangeira. Ele é uma chave primária na tabela estado e ele é uma chave estrangeira na tabela cidade. Só que ele é o mesmo atributo, ele é comum, existe nas 2 tabelas. Então aqui, galera, voltando, você sempre, esse atributo PK e o atributo FK sempre vai ser o atributo que existe, que é o mesmo, que existe tanto na tabela 1 como na tabela 2. Ou seja, será o atributo chave estrangeira. Correto? Então, aqui na tabela, você vai colocar o nome do atributo FK e aqui o nome do atributo que é a chave primária. Só que eles serão o mesmo. Possivelmente vai mudar o nome, porque um vai ser código ou ID ou código do nome da tabela, um não vai ter o FK, outro vai ter o FK. Tá? Vamos a um exemplo aqui mais claro, um exemplo mais prático. Né? Vamos considerar aqui as 2 tabelas novamente, cidade e estado, ok? Então, lembrando que cidade tem nome e código, e estado tem nome e sigla e código. Então, qual seria uma tarefa, qual seria o objetivo desse select? Selecione todos os registros da tabela cidade, porém substitua a chave estrangeira da tabela estado pelo nome do estado. Ou seja, você vai fazer um select, você vai retornar os registros, você vai retornar os atributos da tabela cidade, certo? Quais são os atributos da tabela cidade? Vamos ver novamente. Código, nome e código do estado, que no caso aqui é a chave estrangeira. Mas ele está dizendo o seguinte, a chave estrangeira aqui não pode mostrar, você não vai poder mostrar o código que está aqui dentro dessa chave estrangeira. Em vez de mostrar o código, tu tem que mostrar o nome do estado, para que seja uma informação compreensível. O usuário não sabe, gente, o que é código underline est, underline fk, número 10. Você vai ter que mostrar o nome do estado correspondente, o nome do estado correspondente a esse código que estará aqui, ok? Muito bem, pessoal, vamos lá então. Então, olha só, como é que seria aqui o exemplo do código. Então, select, então nós temos aqui ó, o nome da tabela cidade, ponto, código da cidade, as ID cidade. Então, aqui seria o nome da tabela que eu estou consultando, ponto, o nome do atributo, as, e aqui o apelido do atributo. Então, em vez de eu mostrar isso aqui para o usuário, no retorno do select,
eu vou mostrar isso aqui para ele. Correto? Então, aqui nós temos o segundo exemplo, né? O primeiro atributo, o segundo atributo é o atributo nome. E aí nós temos aqui, ó, o atributo nome do estado. Então, em vez de eu mostrar o código, eu vou mostrar o nome, tá, do estado. Só que o nome do estado está na tabela estado. Então, eu estou consultando informações em duas tabelas. Então, aqui eu vou pegar a tabela estado, ponto, nome, underline, estado, tá? Então, aqui o S, nome estado, certo? From, e aí temos aqui, ó, from cidade, vírgula, estado. Ou seja, as duas tabelas que estou buscando informações, certo? As duas tabelas que estão relacionadas aqui, que eu estou buscando as informações no meu select, os atributos no meu select. Beleza? Aqui temos agora a nossa condição. Qual é a condição que eu expliquei até agora? Nós temos que comparar a chave estrangeira, ou seja, o atributo que é comum entre essas duas tabelas. Quais tabelas? Cidade e estado. E já expliquei que o atributo comum é o código do estado. Ele existe tanto na tabela estado como na tabela cidade. Na tabela estado ele é a chave primária, na tabela cidade ele é a chave estrangeira, só que ele é o mesmo atributo. Então nós vamos lá, ó, como é que colocar na condição, abre o parênteses, tabela, o nome da tabela estado, ponto, código underline est, que é a chave primária, ela é igual a cidade, ponto, código underline est, underline fk, porque aqui ele é a chave estrangeira, tá? Esse banco de dados foi criado assim, né? A chave estrangeira está se chamando aqui, ela foi criada com um FK. Mas vocês viram que tem alguns scripts que eu já passei para vocês que não tem esse underline FK no final. Mas a partir de agora vocês vão ver que os scripts que a gente vai usar nesses exercícios, eles vão ter o underline FK no final da chave estrangeira, para ficar mais fácil da gente identificar e fazer aqui os códigos, tá bom? Então, vamos lá, vamos testar esse comando, para vocês verem aqui, ó, na prática. Então, aqui eu tenho aqui aberto o banco de dados mecânico número 5, que eu falei para vocês que nós iremos utilizar. Eu vou colar aqui o comando, certo? Vamos testar para ver. Então, olha só, pessoal, como é que ficou o resultado desse comando. Observe que, olha aqui como é que vai, olha como é que saiu esse resultado. Pessoal, é esse resultado aqui, ó, que vai para a camada de aplicação. É esse resultado aqui que vocês vão usar para montar uma consulta lá na camada de aplicação. É esse resultado aqui que vocês vão usar para montar um relatório, tá? Usando a ferramenta a ferramenta que você vai utilizar para construir a camada de aplicação. Então, olha só, então em vez de o nome da coluna vir com code underline CID, por exemplo, veio o ID cidade, nome cidade e olha só, em nome de estado. Então vem bonitinho, ó. E aí, como eu faço essa comparação de chaves aqui, ele entende que ele precisa relacionar, né? Ele faz essa relação, o SGBD faz essa relação e ele traz os registros vinculados um com o outro. Então ele vem certinho, ó. Nome cidade São Paulo, estado de São Paulo, Rio Branco, Acre, Pimenta Bueno, Ouro Preto, Rondônia, e assim por diante. Tá? Então ele traz os registros que estão vinculados um com o outro. Bom, então olha só o resultado do select muito bem feito. Ok? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, muito bem. Agora vamos fazer um exemplo com 3 tabelas. Tá? Vamos agora colocar mais uma tabela na jogada, que seria a tabela endereço. Então, continuamos com a tabela estado, com a tabela cidade, e agora nós temos uma tabela endereço relacionada à tabela cidade. O relacionamento de endereço com cidade é 1 para n, ou seja, um endereço está relacionado a... Peraí, que tem Muito bem, então nós temos aqui 3 tabelas agora, né? Então, desculpa aí a pausa. Eu peço desculpa também, às vezes tem um barulho no fundo aí, estão fazendo uma obra aqui em casa, então não tem muito o que fazer. Muito bem. Então, nós temos a tabela estado, né, relacionada com a tabela cidade, certo? Entre esse relacionamento de estado e cidade, nós já sabemos que cidade recebe a chave estrangeira de estado.
E agora nós temos a cidade relacionada com o endereço, né? Uma cidade está relacionada a vários endereços e um endereço está relacionado a uma cidade. Então, o endereço recebe a chave estrangeira de cidade, né? Ou seja, endereço está com N na relação entre endereço e cidade, certo? Então, endereço recebe o código da cidade, ok? Então, agora vamos fazer um novo select. Qual seria o select? Selecione o nome do estado, o nome da cidade e a rua, o número e o bairro da cidade. Certo? Então, vamos lá. Então, primeira tabela, cidade, ponto, nome da cidade. Depois, o estado, ponto, nome do estado. E aí, sim, nós temos a rua, o número e o bairro, que estão na tabela endereço. Então, nós vamos buscar ponto rua, endereço ponto número e endereço ponto bairro. Então, de 3 tabelas, selecionamos o nome da tabela e quais são os atributos que eu quero mostrar no resultado da minha consulta. Então, from, e aqui eu vou colocar agora o nome das 3 tabelas que eu estou consultando os dados. As 3 tabelas que estão relacionadas, tá bom? Então, cidade, vírgula, estado, vírgula, endereço. Então, agora eu vou comparar as chaves estrangeiras. Então, vou fazer o where e vou fazer as condições. Como eu estou consultando em 3 tabelas, eu vou ter 2 condições. Por quê? Porque eu tenho 2 relações. Tenho 3 tabelas, mas eu tenho 2 relações. Se eu tenho 2 relações entre essas 3 tabelas, logo eu terei 2 condições. Se eu tivesse aqui mais uma 4ª tabela relacionada a endereço, por exemplo, eu teria, então, 3 condições, porque eu teria 3 relações. Então, geralmente não, sempre a quantidade de condições que você vai fazer está relacionado à quantidade de relações que essas tabelas que você está consultando possuem, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, a primeira relação que nós vamos comparar é aquela que a gente já tinha comparado no select anterior, que é entre estado e cidade. Então, eu vou fazer essa condição. A primeira condição será para comparar essa chave estrangeira dessa relação aqui entre estado e cidade. Depois eu vou fazer a comparação de chaves estrangeiras dessa segunda relação entre endereço e cidade. Eu vou dizer que a chave estrangeira que está dentro de endereço é a mesma chave primária que está dentro de cidade. E aí sim, ó, nós vamos aqui a comparação. Ó. Estado, ponto, código do estado é igual a cidade, ponto, código do estado, underline FK. Certo? É a mesma comparação que fizemos anteriormente. Então, essa é a primeira condição, referente a esse primeiro relacionamento. Aí, fechamos a condição AND, sempre quando a gente for comparar condições, certo? Vamos comparar condições de comparação de chaves, a gente vai usar o AND. E aí, temos a segunda condição, que agora vai ser relacionada a esse segundo relacionamento, o relacionamento entre endereço e cidade. Então, cidade, ponto, código cidade é igual a endereço, ponto, código cidade, underline FK. Por que isso, galera? Porque endereço está recebendo a chave de cidade. Por que eu sei disso? Porque o relacionamento entre endereço e cidade, endereço está com N. Belezinha? Até aqui? Então, vamos ver como é que fica o resultado desse select aqui no nosso banco de dados de teste. Eu gostaria que vocês também fizessem o teste aí na casa de vocês, né? Pausem o vídeo, tá? E façam o teste. Às vezes, quando a gente copia aqui do MySQL, pode ser que esse tracinho, olha, ele fique diferente, tá? E a gente arruma. Pronto aí. Olha só que legal que ficou. Então, aqui temos o nome da cidade, todos os endereços que estão relacionados à cidade, o nome dela, que é a rua, ó. E aqui nós temos, ó, Porto Velho, Rondônia, endereço Avenida Jorge Teixeira. São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Avenida Paulista. Tá? Então, ele relacionou aqui todos os registros das 3 tabelas de forma correta. Observem como é que fica também, a gente nomeou todos os atributos com S, olha como é que ficou bem feito. Então, isso aqui já é uma informação útil, né, para o cliente. O cara vai olhar esse resultado desse select na camada de aplicação, ele vai entender esse resultado, tá bom? E agora, tá?
partindo do princípio das 3 tabelas. Outra coisa importante que eu gostaria de falar antes de a gente continuar. Suponhamos que, nesse caso aqui, vamos usar uma suposição, que você tivesse um exercício que pedisse assim, ó, selecione o nome do estado e os endereços relacionados a ele. Selecione o nome do estado e os endereços relacionados a ele. O que mudaria nesse select, então? Pergunto a vocês. Daqui para baixo, nada. Porque mesmo que eu esteja relacionando, eu esteja buscando uma informação que está em estado, e diretamente informação que está em estado, e outra que está em endereço, eu preciso fazer essas duas relações, eu preciso fazer essas condições, por quê? Porque estado e endereço não estão relacionados diretamente. Estado e endereço não estão relacionadas diretamente. Então, mesmo que eu não busque nenhuma informação de cidade, a cidade precisa entrar na condição, no from aqui na condição. Por quê? Porque para que eu consiga relacionar estado com endereço, eu preciso passar por cidade. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer o caminho da informação? Esse é o caminho da informação. Para que eu relacione estado com endereço, eu preciso passar por cidade. Então, o que mudaria aqui nesse select seria apenas que eu ia suprimir aqui o nome da cidade. Né? Eu tiraria essa linha de comando, selecionaria só os registros do estado e registros de endereço. Mas a parte do from aqui, endereço precisa ser mencionado, cidade precisa ser mencionado aqui, certo? Cidade precisa ser mencionado no from e cidade precisa estar sendo comparada aqui na cláusula web. Por quê? Porque cidade está no caminho entre estado e endereço, certo? Vai ter exercício assim. Vai ter exercício que para você relacionar a tabela A com a tabela D, tem exercício que vai pedir assim, ó, mostre o atributo da tabela A e um atributo da tabela D. Só que a tabela A e a tabela D não estão relacionadas diretamente. Entre elas tem a tabela B e a tabela C. Então, você vai fazer o caminho da informação, vai relacionar A com B, depois B com C, depois C com D. Entenderam? Aqui é a ideia. Top. Muito bem. Então, vamos praticar? Então, agora vocês vão pausar esse vídeo, tá? Não, pessoal, por favor, não continue assistindo essa videoaula, tá? Antes de tentar fazer esses exercícios aqui, esses 4 exercícios, tá? Então, faça uma consulta que mostre todos os dados de funcionário, mas substitua as FKs por informações compreensíveis, ou seja, o resultado da FK não pode mostrar o código, tem que mostrar uma informação. Tipo, por exemplo, você tem lá a FK de endereço, mostre lá a rua, o número e o bairro, por exemplo. Ok? Aqui a mesma coisa de cliente, aqui a mesma coisa para venda e aqui a mesma coisa para compra. Então, pausa essa videoaula aqui agora e tentem fazer esses 4 exercícios sozinhos, usando o conhecimento que vocês adquiriram até aqui agora. Tá? Pausem. Depois você vem aqui, volta no play, que eu vou aqui dar uma pausadinha na gravação, vou lhe tomar água e já vou voltar, já vou corrigir. Então, na sequência agora do vídeo, eu já vou corrigir o exercício para a gente encerrar essa aula. Encerrar essa parte para a gente começar a trabalhar com o join. Mas não continue antes de tentar fazer o exercício, beleza? Então, pausa e vai fazer o exercício. Muito bem, galera. Conseguiram fazer o exercício? Espero que sim. Vamos, então, corrigir esse exercício aqui agora já, nossa aula, durante a nossa videoaula maravilhosa. Eu vou aqui já copiar esses exercícios, olha só. Faça, deixar eles em comentário. E vamos lá. Então, olha só, galera. Faça uma consulta que mostre todos os dados de funcionário, mas substitua as eficazes por informações compreensíveis. Então, esse select inicialmente seria esse aqui, né? Select asterisco from funcionário. Só que qual é o problema do select asterisco from funcionário? Tem 2. Primeiro, ele está mostrando os dados da FK, o que a gente já falou que a partir de agora, aquela regra que eu expliquei para vocês, a gente não pode fazer isso aqui. Não posso mostrar
código de sexo 1, 2, 3, tem que mostrar o nome do sexo, assim como para departamento e para endereço. E a gente falou que não podemos mais mostrar nome de atributo direto. Precisamos renomear os atributos para dar uma informação numa linguagem mais próxima à linguagem do seu usuário. Tá? O usuário não sabe o que é underline func, não precisa ver isso. Certo? Até envolve uma questão de segurança também. Então, agora, a gente vai fazer o select. Ó. Então, vamos fazer aqui, ó, select, certo? Pronto. E agora, eu vou selecionar um atributo um por vez. Ó. Então, o que eu quero mostrar de funcionário? A gente vai mostrar o código dele? Eu vou mostrar o código. Pronto, código func. Opa, primeira coisa, funcionário. Esse funcionário aqui tá acentuado, tá? Não. Funcionário, ponto. Nome da tabela, ponto. Nome do atributo. As, a gente vai nomear. Eu vou chamar aqui de defun, funcionário. Olha lá. Pronto. Ó, de novo, funcionário, ponto, nome, underline, func, as, nome, funcionário. Certo? Olha lá, funcionário de novo, ponto, e aí a gente vai colocar todos, ele está pedindo todos os atributos, então eu vou colocar todos os atributos, ok? CPF, funcionário, funcionário, underline, ponto, RG, func, certo? Aqui nós temos o RG do funcionário, beleza? Funcionário, de novo, ponto, data, nasce, underline, func. Isso aqui é data de nascimento, funcionário, certo? De novo, funcionário, ponto, salário, underline, func, as, salário, funcionário, certo? De novo, continuando, certo? Funcionário, telefone, aqui telefone, funcionário, de novo, celular agora, func, as, celular, funcionário, então de novo, último agora, função, underline, func, as, função, funcionário, beleza? Será que eu digitei certo? Vou fazer um teste aqui, ó, from funcionário, só para a gente ver se a gente digitou tudo certinho os dados. Então, digitamos, ó, tá buscando a galera, bonitinho, como é que vai ficar aqui o padrão, tá? Oh, excelente. Agora, então, mas não tá completo ainda, né? Por quê? Porque nós temos aqui 2 IDs. Nós temos 3 chaves estrangeiras. Nós temos a chave estrangeira de sexo, a chave estrangeira de departamento e a chave estrangeira de endereço. Vocês lembram que eu falei na aula que vocês sempre tinham que usar o sufixo e o prefixo? Falei que era muito importante usar o sufixo e o prefixo, ou seja, o atributo tem que carregar o nome da tabela para a gente saber de onde ele vem, por causa desse tipo de momento aqui, como esse. Ó. Apenas eu dando select asterisco from funcionário, quando eu olho aqui as chaves estrangeiras, eu já sei de onde elas estão, certo? Só de bater o olho. Se a gente não tivesse usando aqui o sufixo, ia só ser código ficar, código ficar, código ficar. Ia ter 3 códigos ficar aqui. Da onde é esses caras? Estão entendendo? Então, viram que é uma coisa uma regra que eu expliquei para vocês lá no começo da disciplina, que eu falei que era muito importante vocês usarem, é para esse tipo de coisa. Então, a gente precisa começar a programar de forma correta, nas regras, nas práticas corretas, para que a gente tenha essas facilidades no futuro. Tá? Então, agora vamos continuar o nosso select. Agora vamos buscar aqui. Então, em vez de código do sexo, o que eu vou mostrar é o nome do sexo. Então, eu vou lá na tabela sexo e vou ver como é que está o atributo nome. Então, é nome do sexo. Outra tabela que a gente vai buscar é a tabela departamento. Vamos ver que informação a gente vai mostrar de departamento. Então, primeiro eu vou colocar do sexo aqui. Ó. Então, sexo, ponto. Como é que ela está aqui? Ali, nome, underline, sex. Então, nome, underline, sex. As, então, que vai ser sexo, funcionário. Beleza? Agora, a próxima informação da chave é de departamento. Então, de departamento, o que nós vamos mostrar de departamento? O que vocês acham? Nome ou descrição? Nome, né? Então, departamento, ponto, nome,
underline DEP as departamento funcionário. E por fim, a última chave estrangeira, vamos lembrar aqui, é a chave código underline end, é o código do endereço. Então, vamos olhar aqui a tabela endereço, ver como é que ela está. Tabela endereço. Olha lá. Então, informação compreensível aqui dá para a gente mostrar a rua, o número e o bairro, né? O nome da cidade eu não vou mostrar porque ele não está pedindo para mim mostrar a informação da cidade dele, apenas do endereço. Então, senão a gente vai fazer aqui mais uma tabela, então vou ficar só nas 3. Então, teria uma quarta tabela, né? Então, vamos mostrar rua, número e bairro, tá bom? Então, endereço, ponto rua, underline end. Então, aqui vai ser rua. Então, aqui vai ser rua do endereço, vírgula, endereço, ponto, número, underline end, então aqui, número do endereço, e aqui eu vou chamar de bairro, underline end, ponto, opa, primeiro endereço, né? Endereço, ponto, bairro, underline end, que faltou aqui, bairro do endereço. Pronto, galera. Então, prontinho. Fizemos aqui a consulta das informações que eu preciso do funcionário, tá? Então, quais tabelas nós estamos consultando ao final? Nós estamos consultando a tabela em funcionário, a tabela sexo, a tabela departamento e a tabela endereço, ok? Então, agora eu preciso fazer a relação das chaves estrangeiras. Então, entre essas tabelas, as informações estão na cara, né? Logo, se funcionário recebe as 3 chaves estrangeiras, logo funcionário está com N nessas 3 relações. Então, funcionário e sexo, ele recebe a chave, funcionário e departamento, ele recebe a chave, e funcionário e endereço, ele recebe a chave. Então, vamos comparar, vou dizer que essa chave, preciso comparar funcionário com sexo, depois funcionário com departamento, depois funcionário com endereço. Então, teremos 3 relações, 3 tabelas na cláusula where. Então, quais são as tabelas que nós vamos fazer? Funcionário, sexo, departamento e endereço. Certo? Agora, where. Agora vamos fazer as condições. Primeira condição, vou fazer funcionário com sexo. Então, lá na tabela funcionário, qual é a chave estrangeira? Code, underline sexo, underline FK. Essa chave estrangeira, ela é a mesma que está lá na tabela sexo, código underline sexo, que é a chave primária de sexo. Como é que eu sei disso? Vamos aqui fazer, vamos olhar na tabela sexo, se você tiver com dúvida, olha só, código underline sexo. Como a gente segue sempre o mesmo padrão de chave estrangeira, fica mais fácil de eu lembrar, né? Sempre vai ser código, não vai ser, a gente está usando o padrão de código aqui, em vez de D, então tá mais fácil. Então, end, a segunda condição. Qual é a próxima condição que a gente vai usar? Vamos olhar aqui. Vamos comparar agora funcionário com departamento. Então, na tabela funcionário existe um código underline dep underline fk. Esse cara é uma FK que corresponde à tabela departamento, ao atributo código underline dep, que é a chave primária. Certo? End, mais uma. Lá na tabela funcionária, não temos o código underline end, que é a chave estrangeira? Esse código underline end, ele corresponde à tabela endereço, a chave primária de endereço, que é código underline end. Prontinho. Vamos ver se funciona, se a gente errou alguma coisa. Opa, acertamos, olha só, de primeira. Então, olha só que legal que ficou. Então, olha só que informação bacana. Então, aqui eu tenho todos os registros de funcionário, né? Então, em vez de eu mostrar, né, as chaves estrangeiras, eu estou mostrando agora, olha só, o sexo do cara, do funcionário, o departamento dele, a rua dele, o número e o bairro dele. Então, fiz um select em 4 tabelinhas aqui, beleza? Se eu quisesse saber a cidade também, eu teria que fazer mais uma relação aqui, mais uma tabela, e aí eu colocaria mais uma cidade e faria aquela relação entre endereço e cidade, tá bom? Tá? Mas ficou assim. Certo?
Se eu quisesse fazer, mostrar cidade e endereço, eu poderia usar isso aqui, ó, né? Usar até essa parte desse código aqui, ó. De vocês, ó, né? Usar essa comparação de chaves que a gente fez anteriormente, né? Mostraria lá o endereço e aí a gente faria. Beleza? Ficou claro? Então, olha só. Olha a diferença desse select para esse select. Entendeu? Olha o resultado desses dois selects. Gera informação compreensível. Quando o cara recebe esse resultado quando ele recebe esse resultado dessa consulta, ele entende o que cada coluna está mostrando, né, de forma correta, ele entende as informações que está lá dentro. Então, isso aqui seria um exemplo clássico, esse tipo de select seria um exemplo clássico de um relatório de funcionários. Certo? Um relatório que é muito possível que vocês tenham lá no sistema da disciplina de desenvolvimento de sistema de vocês. Um relatório para mostrar os dados do funcionário que está cadastrado no sistema. Esse seria o código do relatório. Certo? Então, é isso, galera. Então, ficamos aqui, tá, com o funcionário e o endereço. Beleza? Opa! Vamos ao segundo código. Agora, cidade. Agora, desculpa, cliente. Então, vamos primeiro ver o cliente, select asterisco from cliente, para a gente ver os atributos que a gente vai ter que mostrar dele. Agora, ele está relacionado apenas a duas chaves estrangeiras. Então, vamos lá, cliente.código CLI. Vou chamar aqui de ID. Vou fazer esse aqui mais simples, vou chamar só ID. Cliente.nome underline CLI as nome. Cliente.estado civil underline CLIAS estado civil, cliente CPF underline CLI CPF, RG, cliente.rg underline CLI, faltou o select aqui no comecinho, né? Por isso que já tá marcando vermelhinho ali, ó. Pronto, aí. RG underline CLI RG, cliente.data nasce underline CLI. Por isso que eu gosto sempre de dar o select asterisco from, aí ficar, porque aí eu vou olhando aqui já o nome dos atributos, ó, tá? Fica mais fácil. Data de nascimento, cliente.renda familiar underline CLI, renda familiar, correto? Cliente.telefone underline CLI as telefone, certo? E cliente.celular, underline CLI, agora o celular. Perfeito? Mas agora temos, então, a chave de sexo. Então, eu vou chamar aqui sexo.nome, underline, sexo.nome, underline, sexo. E na tabela endereço, eu vou buscar aqueles 3 registros. Eu vou até fazer um copy-cola aqui, ó. Fica mais fácil. Que é a mesma coisa, né? Olha lá. Então, endereço, a rua, né? O número e o bairro, tá bom? From, quais tabelas eu estou consultando? Primeira tabela, cliente. Segunda tabela, sexo. Terceira tabela, endereço. Where, vamos fazer as comparações. Então, a primeira comparação eu vou fazer de cliente com sexo. Então, na tabela cliente, possui uma chave estrangeira chamada código, underline sexo, underline FK. Ela é a mesma que está lá na tabela sexo, código, underline sexo, chave primária. E segunda comparação de cliente com endereço. Cliente.código underline end underline FK é igual a endereço ponto código underline end, que é a chave primária lá. Beleza? Vamos ver se eu acertei. Acertei. Olha lá, tudo certinho. Então aqui todos os meus clientes, os dados dele, certo? E aqui ó, os dados ó, de sexo, certo? Tudo certinho, olha só. Nós temos a Jaqueline, ó, casada, né? Sexo feminino, muito certinho, rua, tudo certinho. Bom? Então, aqui mais um exercício feito de forma corretinha. Ok? E o terceiro exemplo é da venda, né? Vamos dar um select aqui já asterisco from venda, para a gente ver como é que ela tá.
Então, a venda tem duas chaves estrangeiras, a chave de funcionário e a chave de cliente. Então, mostre todos os dados da venda. Então, vamos lá. Select, venda.código underline vende, que eu vou chamar de código, venda.data underline vende, vou chamar aqui de data, venda valor total underline vende, que é o valor total, né? Venda ponto desconto underline vende, desconto, e aqui venda ponto form pague underline vende as forma de pagamento, né? E aqui venda.quanti, underline parcelas, underline vende, que é quantidade parcelas. E aí agora temos as eficazes. Então, funcionário, vou mostrar o nome dele, underline func, nome underline func. Esse funcionário aqui, no caso da venda, ele é o vendedor, vou chamar ele de vendedor. E aqui o cliente, né? Cliente ponto, nome underline cli. Esse aqui é o cliente. Top! Então, fechou. From, quais são as tabelas que eu estou consultando? Venda, certo? Funcionário e cliente. Beleza? Essas três tabelas estão relacionadas diretamente. Muito bem. Where, agora vamos às condições. Primeira condição, na venda. Na venda tem o código underline func. Esse código underline func é igual ao código underline func que está na tabela funcionário. Código underline func. Pronto. E na tabela venda temos o código underline cli, underline ficar, que é igual ao que está na tabela cliente, código underline cli. Se deu tudo certo? Tudo certo. Então, olha só. Então, nós temos 3 vendas nesse sistema. A venda o vendedor Marcos tem 2, Letícia tem 1, que os Rodrigos, os clientes são Rodrigo Wilbert e o Thiago Lacerda. Beleza? Então, mais um exercício feito, né? Esse aqui tá bem facinho, não é tão grande como o outro. E aqui agora dados da compra, vai ser bem parecido com o do cliente, viu? Olha lá, bem parecido, tá? Vamos lá então? Compra, ponto, opa, select, né? Select, compra, ponto, código underline comp, esse aqui vai ser o código, chama de ID. Compra, ponto, data, underline comp, data. Aqui, compra, ponto, valor total, underline comp, valor total da compra. Vou chamar de ID compra só para identificar, ID compra, pronto. Fica mais bonitinho. Compra, ponto, form, pague, underline comp, as, forma, pagamento. E aí, vamos lá. Código do funcionário. Então, funcionário, vou chamar pelo nome func. Funcionário aqui, quando ele faz a compra, ele é o comprador. E o fornecedor, ponto, não sei aqui quais são os atributos de fornecedor, deixa eu dar um select straight from fornecedor, para a gente ter certeza. Fornecedor, então, tem na razão social o nome fantasia. Qual que a gente quer mostrar? Sei, você que decide aí. Vamos mostrar o que? Nome fantasia, né? Então, nome fantasia. Ao invés de mostrar a chave estrangeira, a gente vai mostrar o nome fantasia. Aqui está escrito nome fantasial. For. As fornecedor. Pronto. Já era. Agora é só fechar aqui, ó. Quais são as tabelas? Compra, funcionário e fornecedor. Opa, falta aqui é from, né? Where, quais são as condições que nós temos que fazer? Primeiro, vamos fazer... Cadê o select de compra aqui? Então, compra com funcionário e depois compra com fornecedor. Então, compra, ponto, código underline func, underline fk, é igual ao código underline func que está na tabela funcionário. End aqui, né?
Então, agora compra.código underline form, underline FK é igual a fornecedor.código underline form. Prontinho, fiz as comparações. Vamos ver se deu certo. Valor total underline comp. Aqui, ó, faltou o P aqui. Pronto. Olha lá, certinho. Então, aqui o comprador é sempre o João Batista. E aí nós tivemos 3 fornecedores diferentes. O Chevrolet, a Fiat, o Toyota e o Volkswagen. Tá? Aqui os valores da compra que nós pedimos, ok? Bom, pessoal, é isso. Esses são os exercícios. Espero que vocês tenham todos acertados, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque está ficando bem grande. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os joins, tá? Depois, no terceiro vídeo, a gente fala sobre as subconsultas, beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.